Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar as características gerais das proteínas. As proteínas são moléculas grandes ou macromoléculas formadas pela união de moléculas menores, chamadas de aminoácidos. As proteínas são polímeros de aminoácidos. Professor, o que são esses aminoácidos? Os aminoácidos são cadeias de carbono com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, às vezes, enxofre. Em sua molécula há um grupamento chamado de carboxila, COOH, que caracteriza os ácidos orgânicos. Observe aqui, essa parte que está de roxo representa exatamente o COOH. E esse COOH nada mais é do que a carboxila. Todo aminoácido tem que ter essa estrutura. E um grupamento amina, que é representado por NH2. Essa parte que o tio está circulando é exatamente esse NH2. E esse NH2 faz parte do grupo das amina. Então, todo aminoácido tem que ter uma parte formada pelo grupo amina, que é representada por NH2, e uma parte do grupo carboxila, que é um ácido, é o tal chamado ácido carboxílico, representado por COOH. Vindo daí o nome aminoácido. Se eu cortar o nome exatamente aqui no meio, você tem de um lado amino e do outro ácido. Esse amino faz parte do grupo amina. E esse ácido é o ácido carboxílico. Na figura ao lado, é vista as fórmulas estruturais de dois aminoácidos, a glicina e a alanina. Os traços indicam as ligações químicas entre os átomos. Professor, tem como verificar se há presença de ácido olhando somente para a molécula? Sim. A pergunta que eu faço, o tio está circulando que grupo? O grupo das amina. O tio está circulando novamente e esse grupo aqui faz parte do grupo carboxila. Aqui eu tenho a presença desse hidrogênio. A presença desse hidrogênio ele está exatamente na posição do radical. Ele é quem determina o nome do aminoácido. Aqui no caso, nós temos o aminoácido glicina. Olhe para a molécula de baixo. O tio novamente está circulando o grupo funcional chamado de amina. Do outro lado, eu estou circulando o grupo funcional chamado de ácido carboxílico, a carboxila. E esse último aqui que o tio está circulando é o chamado radical. Diferente da molécula de cima, que tem como radical o hidrogênio, na molécula de baixo eu tenho no radical o CH3. O novo aminoácido criado aqui se chama alanina. Quem determina o nome do aminoácido é o que está escrito no radical. Se no radical tem a presença do hidrogênio, é a glicina. Se eu tenho a presença do CH3, eu tenho a alanina. Observe os elementos destacados em amarelo na fórmula estrutural da glicina. Trata-se de um átomo de hidrogênio, esse que o tio está circulando, e na fórmula da alanina, um carbono ao qual estão ligados 3 átomos de hidrogênio. Exatamente isso que o tio está circulando.
o CH3. Onde tem hidrogênio, você tem a presença do aminoácido glicina. Onde tem o CH3, eu tenho a presença do aminoácido alanina. O hidrogênio aqui está na posição do radical. E o CH3 também está na posição do radical. Esses elementos variam de acordo com o tipo de aminoácido. Podem ser um simples átomo de hidrogênio ou uma cadeia de carbonos, por exemplo. Os vegetais fabricam todos os aminoácidos de que necessitam a partir de cadeias de carbono, obtidas dos açúcares produzidos na fotossíntese, e de sais minerais contendo átomos de nitrogênio retirados do ambiente. Tio, e no caso dos animais? Os animais podem fabricar um tipo de aminoácido a partir de outro que tenha obtido na alimentação. No ser humano, os chamados aminoácidos essenciais, como a fenilalanina, a leucina e o triptofano, não podem ser formados a partir de outros em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Por isso, devem estar presentes obrigatoriamente na alimentação. Sem eles, o ser humano não consegue sobreviver. A união entre os aminoácidos, chamada ligação peptídica, do grego pepto, que quer dizer digerir, é sempre feita entre a carboxila, COOH, de uma unidade, e o grupo amina, NH2, da unidade vizinha. Por exemplo, nós temos aqui o aminoácido número 1 e do outro lado você tem o aminoácido número 2. São dois aminoácidos diferentes, porque o número 1 apresenta o radical 1, que é diferente do radical 2. E por que são aminoácidos? Porque tem a presença dessas estruturas. Desse lado aqui que o tio está circulando, eu tenho a presença da amina. Desse outro lado, na outra extremidade do aminoácido, onde o tio está circulando, eu tenho a presença da carboxila. No segundo aminoácido, a parte da frente que o tio está circulando, eu tenho a presença da amina. E na outra extremidade, eu tenho a presença da carboxila. Como no texto disse, a ligação peptídica acontece entre os aminoácidos e é sempre feita entre o grupo carboxila com o grupo amina. O grupo carboxila do primeiro aminoácido com o grupo amina do segundo aminoácido. Observe na seta, eu estou trabalhando com a carboxila. Exatamente nessa região onde tem OH, ela vai se juntar com este hidrogênio que faz parte do grupo amina e da união OH mais H, você vai ter a formação da molécula H2O, a molécula da água. Então, na ligação entre dois aminoácidos, eu tenho a formação de uma molécula de água. Tio, esse carbono aqui, ele perdeu o OH. E aquele nitrogênio ali, ele perdeu o H. O que vai acontecer entre o carbono e o nitrogênio? Haverá uma ligação entre eles, e essa ligação é conhecida por nós por ligação peptídica, unindo o primeiro aminoácido ao segundo aminoácido. Então, observe aqui, esse carbono aqui é exatamente o carbono aqui embaixo, ó. Certo? E esse nitrogênio aqui é exatamente o nitrogênio aqui embaixo. Entre eles dois haverá esta ligação. E esta ligação que vai unir o aminoácido de número 1 vai unir-se ao aminoácido de número 2. Essa ligação que existe entre o aminoácido número 1 com o número 2 nada mais é do que uma ligação
peptídica. O composto formado é um peptídeo. Se forem apenas 2 unidades, é o chamado dipeptídeo. Esse di vem de 2. Se forem 3, tripeptídeo e assim por diante. Então, aqui, como eu tenho esse aminoácido que recebe o nome de glicina, por apresentar no radical o hidrogênio, e no outro eu tenho a alanina, que apresenta em seu radical o CH3. Quando os dois se uniram, formaram a glicilalanina. E a ligação entre o primeiro carbono e o nitrogênio é a chamada ligação peptídica. E essa ligação acontece entre os aminoácidos. Então, fazendo uma pequena revisão do que nós estudamos até agora. Aqui eu tenho a presença de um carbono. De um lado, eu tenho um grupo amina, que é representado por N, acompanhado por 2 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho a carboxila, que é um carbono, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, fazendo uma ligação simples com o oxigênio, mais a presença de um hidrogênio. E eu tenho a presença também de outro hidrogênio. Isso aqui está representando um aminoácido. Então, desse lado aqui, o tio está circulando a amina, grupo funcional amina. Desse outro lado aqui, o tio vai circular um grupo funcional chamado de carboxila. Aqui em cima desse carbono central, eu tenho um R. Esse R será o meu radical. Todos os aminoácidos têm que ter um grupo amina, um grupo chamado carboxila e a presença de um hidrogênio. Quem vai identificar o nome do aminoácido é quem estiver na posição do radical. Observe nesse exemplo aqui que eu tenho a presença desse carbono ligado a esse nitrogênio, e essa ligação aqui é uma ligação peptídica. Eu tenho a presença desse carbono ligado a esse nitrogênio, por essa ligação, que é a ligação peptídica. Eu tenho esse carbono ligado a esse nitrogênio por esta ligação, chamada ligação peptídica. Eu tenho quantas ligações peptídicas? Eu tenho 3 ligações peptídicas. Eu tenho a presença de quantos aminoácidos? Eu tenho a presença de 4 aminoácidos. Por que eu tenho a presença de 4 aminoácidos? Porque aqui em cima eu tenho os chamados radicais. Eu tenho o radical número 1, eu tenho o radical número 2, eu tenho o radical número 3 e eu tenho o radical número 4. Por isso ele recebeu esse nome, tetrapeptídeo. Tetra quer dizer 4. Eu tenho a presença de 4 aminoácidos que fizeram ligações entre si. Essa ligação é chamada de peptídica e por esse motivo ela se chama tetrapeptídeo. E essa tetrapeptídeo só acontece entre aminoácidos. A molécula de proteína pode ser formada por um simples filamento ou por vários filamentos ligados entre si, podendo apresentar até muitos milhares de aminoácidos. No lado esquerdo, você tem um filamento simples, que é exatamente esse daqui que o tio está apontando, e do outro lado,
você tem vários filamentos, ele é mais complexo. Como você está observando aqui, temos colorações diferentes: laranja, verde, azul, amarelo. É complexo. Essa molécula da direita, ela é formada por vários filamentos, enquanto a molécula da esquerda, ela é formada por um filamento. Ela é mais simples, representado pela cor azul. As moléculas de proteínas diferem entre si pelo tipo e número de aminoácidos. Aqui você está vendo a representação de vários tipos de aminoácidos. Tio, eu não estou conseguindo enxergar. Observe, cada uma dessas figuras aqui tem 3 letras. Então aqui, e são representados por cores diferentes. Aqui eu tenho a presença de um aminoácido, que eu poderia dar o nome de aminoácido número 1, aqui aminoácido número 2, o número 3, o número 4. Por que é número 1, número 2, número 3, número 4? No número 2 eu tenho ALA, no número 3 eu tenho GLI, no número 4 eu tenho ASP. E o que seria essas letras? A abreviação do nome dos aminoácidos. Então, as moléculas de proteínas diferem entre si pelo tipo e número de aminoácidos. Então, você vai observar que as moléculas são diferentes em relação ao tipo de aminoácido e ao número de aminoácido. Isso vai diferenciar as proteínas. E principalmente as proteínas pela sequência em que eles se apresentam na cadeia. Se eu mudar a posição de um desses aminoácidos, deixa de ser a proteína inicial. Digamos, se eu pegasse essa alanina aqui e passasse para cá, e no lugar, e essa ser, que é outro tipo de aminoácido, eu passasse para o outro lado, aí deixaria de ser a proteína inicial, porque mudaria a sequência de proteínas inicial. Passaria a ser uma outra sequência, na simples mudança de lugar de 2 aminoácidos. Aqui nesse slide você observa a presença de vários aminoácidos. O primeiro aminoácido aqui é a valina, que eu vou abreviar com VAL. O segundo aminoácido é a leucina, abreviação LEU. TRP é a abreviação de triptofano. PRO é a abreviação de prolina. ILE é a abreviação de isoleucina. MET é a abreviação de metionina. FEN, abreviação de fenilalanina. ALA, abreviação de alanina. TRE, abreviação de treonina. GLI, abreviação de glicina. ASN, abreviação de asparagina. GLN, abreviação de glutamina. CIS, abreviação de cisteína. SER, abreviação de serina. TRI, abreviação de tirosina. AGR, abreviação de arginina. HIS, abreviação de histidina. LS, abreviação de lisina. GLU, abreviação de ácido glutâmico. ASP, abreviação de ácido aspartítico. A sequência característica, chamada estrutura primária, é responsável pelas propriedades da molécula. Professor, o que seria essa estrutura primária? A estrutura primária é exatamente essa em que você enxerga o grupo formado por aminoácidos. Quando você estiver enxergando o grupo formado pelos aminoácidos, a sequência característica é chamada de estrutura primária. Então aqui você tem o aminoácido número 1, o aminoácido número 2, o aminoácido número 3, o aminoácido número 4, e assim sucessivamente, né? Se você for dar um nome a essa estrutura, ela tem 4 tipos de nome: estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Como você está enxergando os aminoácidos, o nome dessa estrutura é estrutura
primária. Toda vida que vocês estiverem enxergando os aminoácidos, a estrutura é a primária. Existem 20 tipos de aminoácidos e com eles podemos ter um número praticamente infinito de proteínas diferentes. Assim como com 20 letras de um alfabeto, é possível criar um número praticamente infinito de palavras. O que seriam as proteínas? As proteínas, elas são formadas por um grupo de aminoácidos. Quantos aminoácidos nós temos? Nós temos uns 20 tipos de aminoácidos. E, além de ter esses 20 tipos de aminoácidos, eu posso colocá-los em posições diferenciadas, formando assim proteínas diferentes. O controle da sequência de aminoácidos depende dos genes, que está localizado no DNA do organismo. Uma alteração em sua estrutura, conhecida como mutação, pode mudar a sequência de aminoácidos e, consequentemente, as propriedades da proteína. Então, nesse slide aqui, eu tenho essa estrutura. Que estrutura é essa? Isso aqui é o cromossomo, certo? Uma parte do cromossomo, eu tenho localizado os genes. Então, eu peguei essa parte aqui do cromossomo, ampliei. Ao ampliar, eu tenho a presença do gene 1 e eu tenho a presença do gene 2. O gene 1 tem uma função e o gene 2 tem outra função. Se eu mudar a posição dos aminoácidos que fazem parte dessas proteínas que estão aqui no gene 1 e gene 2, vai mudar também a sua função. Nessa outra imagem, você tem a presença de quem? De vírus. Esses vírus são todos iguais? Bom, eu tenho aqui o vírus número 1, número 2, número 3, e aqui eu tenho a presença de um vírus diferente dos outros. Esse vírus que é diferente dos outros é considerado um vírus mutante, representado por uma cor diferente. Esse vírus aqui tem a capacidade, por exemplo, de ser transmissível a mais pessoas. É como se eu estivesse falando do vírus da Covid. Então, aqui é o vírus da primeira geração e aqui é o vírus da quarta geração. Esse vírus aqui, que é o vírus da quarta geração, ele contamina mais. E os sintomas, por exemplo, é um pouco diferente. Nesse vírus aqui da primeira geração, como característica de sintoma, eu tenho a falta do olfato e do paladar. Já nesse outro aqui, que é o vírus da quarta geração, eu não tenho mais essa característica da falta do paladar, falta do olfato. Quando você escolhe e concentra suas vibrações no desejo, o universo inteiro se prepara para construir a sua nova realidade. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.